Vamos ao próximo convidado já, que eu sei que ele está com uma agenda também super apertada aqui de horário, e eu vou ser extremamente rígida com o horário aqui dele. Nath, quer começar agora? Quer 2 minutinhos aí para voltar? Como é que você quer fazer? Já vamos começar, vou apresentar aí o Marcelo. Marcelo Castro é um dos advogados que tem uma carreira profissional e atua no campo de ativos digitais há bastante tempo, né, Marcelo? Ele integra o time do Machado Meyer Advogados, e a gente vai bater um papo, né, sobre como que vem evoluindo a construção aí dessa fase de regulação de stablecoins, e eu acho que a gente vai fazer um caminhar sobre conceito, a taxonomia, tipos de stablecoins. Acho que a gente vai abordar, porque para tratar de alguns temas e pontos mais técnicos ali, eu acho que a gente precisa ter uma base bem sólida. Então, muito obrigada, Marcelo, por ter topado esse convite, esse bate-papo aqui com a gente. Temos uma audiência aí bem diversificada tem alguns participantes que certamente você já conhece, que são colegas nossos aqui no mercado, não só de ativos digitais, de criptoativos, mas também mercado de câmbio, mercado financeiro também. E é um prazer ter aqui com você aqui com a gente. E eu queria que você também se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco de você, como você iniciou nessa esteira de ativos digitais, o que te influenciou. Seria um prazer também entender um pouco da sua trajetória. Muito boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, super obrigado mais uma vez pelo convite da Lumix, né? É um prazer muito grande falar com essa empresa que já é protagonista no setor de stablecoins e vai continuar exercendo um protagonismo muito grande pelo que a gente tem acompanhado. E um prazer maior ainda falar com a Nathalie, né? Que já está aí na estrada há longo tempo, há muito tempo. Ela tem essa cara de nova, mas o tempo de estrada que ela tem no setor cripto já denuncia que ela não é tão nova assim. Brincadeira, Nathalie. Não, mas você está autorizado. Mas em todo caso, por favor, é visto como um elogio. De fato, eu conheço a Nathalie já tem bastante tempo, né, da nossa atuação no setor cripto, né, começamos lá antes de 2020, né, já tem algum tempo aí, eu particularmente já comecei há bastante tempo, sou bem mais velho do que ela, e também obrigado pelo convite para falar especificamente desse tema, que é um dos temas mais espinhosos que tem dentro do setor de criptoativos, mais até do que criptomoedas, eu acredito. Não sei se o pessoal tem fôlego para aguentar às 8 horas, mas em todo caso, quem quiser, enfim, abrir para perguntas, me interromper, fique super à vontade, eu sei que é cansativo, e também é um tema denso, né, e como é um tema denso, né, fiquem super à vontade para abrir e para falar. Enfim, me apresentando, né, eu sou, mais uma vez, sou Marcelo, sou advogado do time do Machado Meyer Advogados, da prática de bancário e tecnologia, né, atuando com uma força muito grande no setor de pagamentos e principalmente criptoativos. Com criptoativos eu já trabalho há algum tempo, desde 2014, 2015, quando integrei o Instituto de Pesquisa no Rio de Janeiro. Pelo sotaque, vocês já devem ver que eu não sou de São Paulo, mas moro em São Paulo. Né, morava em Minas, mas trabalhei num instituto, fiz parte de um projeto de pesquisa do Instituto do Rio de Janeiro sobre tecnologia, e a principal, né, tecnologia estudada era o Bitcoin. Foi quando as primeiras discussões ali públicas começaram a surgir. Desde então eu me apaixonei pelo tema, né, naquela onda, né, de uma nova moeda estar surgindo, incontrolável, né, que não podia ser controlada por bancos centrais, não podia estar, né, à disposição, né, de estados totalitários, tiranos, toda aquela narrativa. Aquilo me conquistou muito, então decidi mergulhar nesse mundo e escrevi um projeto de doutorado, né, sobre esse assunto, e, para minha surpresa, esse projeto foi aceito. Eu, então, vim para São Paulo, me mudei para São Paulo para fazer o doutorado, tive a oportunidade de continuar, né, esse doutorado nos Estados Unidos, onde eu tive contato pessoal com o Gary Gensler, que estava tocando terror, né, no mercado norte-americano,
mas até entendo, de certa forma, por que das preocupações dele, até porque o Howey Test nos Estados Unidos é um pouquinho diferente dos Estados Unidos, e ali existem outras preocupações que a gente não tem, tá? Inclusive pela estrutura do direito norte-americano, baseado, né, em precedentes, né, por alguns precedentes chocantes que eles tiveram na história do mercado de capitais, né, eles então têm essa atitude mais restritiva, com um pé mais atrás em relação ao mundo cripto. Depois voltei para o Brasil, né, terminei o doutorado, e aí comecei a me engajar ativamente no debate público sobre criptoativos. Foi quando eu participei em 2019, né, das audiências públicas do projeto 2303, do deputado Áureo, né, e depois, trabalhando também em institutos de pesquisa e em escritório de advocacia, né, verticalizei toda a minha prática, né, a minha área de atuação, na prática mesmo de criptoativos, pagamentos e tudo relacionado, como, por exemplo, mercado de câmbio, tá, e toda a prática, enfim, bancária, que agora vai ser incorporada no mercado cripto, né, ou o mercado cripto agora vai ser incorporado na prática bancária, e aí as prestadoras de serviços de ativos virtuais vão ter que sujeitar uma série de regras, inclusive autorização, né, perante o Banco Central. E esse é basicamente um pouco da minha história, né, ao longo desse tempo, né, eu tenho me interessado por cobrir todas essas atividades, né, e sempre, isso é desafiante, é desafiador, né, porque nem sempre a gente tem resposta certa para as perguntas. Estava até assistindo a outra palestrante anteriormente a mim falar sobre isso. Isso é muito crítico no setor de ativos virtuais. A gente sempre tem a tendência, né, de pegar alguma área do direito existente e acomodar a nova tecnologia, acomodar a inovação nessa área, mas quando a gente faz isso, essa transposição automática, a gente corre o risco, né, de perder, né, um pouco o sentido da inovação. Tem até uma autora que trabalha esse tema, e ela usa uma metáfora muito exemplificativa disso, né? Eu lembro ela falando perfeitamente, também escrevendo. Sempre quando existe uma inovação no mundo da tecnologia, no mundo em geral, né, essa inovação funciona basicamente como um presente que a gente dá para a mãe ou para a avó da gente, né? A gente dá um presente para a mãe para ela colocar na sala, né? Ela começa toda uma arrumação, você dá um vaso para ela começa então toda uma arrumação para acomodar aquele objeto ali na sala, e depois que ela mudou tudo, colocou tudo de perna para o ar e acomodou aquele objeto na sala, aquele vaso novo, aquilo praticamente é inexistente, você praticamente não percebe a existência daquilo na sala, porque ela conseguiu dar um jeito de acomodar aquilo dentro daquela estrutura existente. Tá? Então, isso acontece muito também no setor de inovação tecnológica e principalmente no setor de inovação financeira. Quando surge uma inovação, né, automaticamente os reguladores dão um jeito de pegar todo aquele arcabouço que já existe, né, para colmatar, né, para acomodar essa inovação, essa tecnologia, e depois que ele acomoda, né, se há essa transposição automática, você praticamente perde o poder de inovação, né, o poder disruptivo daquela tecnologia, porque você não deixou aquilo alcançar a sua máxima funcionalidade. Então, esse é um risco que a gente sempre enfrenta no setor de ativos virtuais. Tá? Você tem uma inovação, você quer usar ela para 1001 utilidades, 1001 funcionalidades, como, por exemplo, as stablecoins, né, que a gente vai tratar aqui hoje, mas dependendo da forma como isso é colocado, acomodado no sistema jurídico, a gente corre o risco de perder a inovação. Não é o que está acontecendo, eu já adianto, né, hoje, embora, claro, existem sempre alguns pontos polêmicos, a atitude do Banco Central, né, que vai ser o regulador primaz, né, para regular o mercado de criptoativos, não tem sido essa, tá? O Banco Central tem adotado uma perspectiva, né, muito construtiva, né, e ao mesmo tempo realista, né, para regular as stablecoins, né, e os ativos virtuais de uma forma geral. E o que a gente tem percebido é uma atitude muito dialógica, tá? As próprias consultas públicas, né, 97, 109, 110, 111, deixam entender esse ponto, tá? O Banco Central está buscando diálogo com o mercado, com as associações, tá? Com parceiros, tá? Eu sou prova viva disso, a gente tem participado de várias reuniões com o Banco Central, né? Com o intuito mesmo de pensar, de colaborar, né? Em momento nenhum o Banco Central disse vai ser desse jeito e assim acabou. Eles propõem uma regra, propuseram agora na 109, 110, 111 uma regra, né, e isso foi submetido à consulta pública, né? Nós, então, todo o mercado voltou com novos questionamentos, novos comentários, e esse processo de construção da regulação
vai continuar, tá? Enfim, é sobre isso um pouco que a gente vai tratar disso hoje aqui, com foco específico em stablecoin. E aí deixo a Nathalie para conduzir o debate e para buscar, né, os pontos de mais interesse de vocês. Nossa, eu achei formidável essa sua metáfora sobre o vaso e como a estrutura, o arcabouço que a gente tem jurídico, ele acaba, e regulatórios, acaba se acomodando às inovações que a própria tecnologia, de forma inerente, acaba desafiando, porque a tecnologia é muito dinâmica e a gente precisa adaptar todos os modelos, inclusive as nossas estruturas jurídicas, com essa nova realidade que acontece, e acontece a um nível assim exponencial. Está cada vez mais difícil acompanhar a quantidade de inovação que acontece, não só no âmbito de ativos digitais, mas no âmbito de IA. Então, a gente tem que pensar sobre essas tecnologias e como ajustar tudo isso com a realidade que a gente tem. Adorei essa analogia, Marcelo. E eu acho que para a gente iniciar aqui o ponto central do nosso debate, eu queria que que você compartilhasse um pouco da sua visão sobre a definição, efetivamente, de stablecoin, porque a gente falou sobre stablecoin, mas a gente não trouxe um conceito, uma base conceitual sobre o que é stablecoin, a taxonomia em volta da stablecoin, e entender esses pilares com base aí na consulta também 111. É isso, perfeito. Para início de conversa, né, até para entender a regulação, né, quais são os pilares da regulação, por onde ela deve caminhar, né, quais são as principais tendências, né, o ponto central e fundamental é o conceito stablecoin. Dependendo do conceito stablecoin, a gente vai conhecer a forma como a gente vai regular esse instrumento e essa inovação, tá? E aqui a gente já parte, né, de um problema, né? Não existe propriamente, né, um conceito definido, né, de stablecoin, né, muito menos elementos essenciais que caracterizam uma stablecoin. Basicamente, a gente tem uma inovação no mercado, que é muito diversa, né? Existem diversos tipos de stablecoins, do que a gente chama de stablecoin, tá? E com base nesses diversos tipos, a gente vai categorizando, né, por semelhanças, né, por aproximações. Então, né, basicamente, o que é uma stablecoin? Né? Basicamente, elas surgiram ali, né, como uma resposta à grande volatilidade dos ativos virtuais, né, dos ativos virtuais, eu digo das criptomoedas, que, por excelência, são emitidas por um emissor, né, não identificável, né, e algumas pessoas sequer falam que existe um emissor, tá? Ela é emitida, às vezes, por um protocolo, né, e por excelência, e por conta disso, ela também não tem um lastro. Tá? Além disso, né, passaram aí, sobretudo depois da criação do Bitcoin, por diversos períodos, diversos episódios de grande volatilidade, né, em que episódios de fraude, né, enfim, fraudes em geral, né, até envolvimento com atividades criminosas faziam o valor, né, ser muito volátil, subir e descer de forma muito rápida, tá, em pouco período de tempo. E aí, por conta disso, né, surgiu a necessidade de se criar, né, um instrumento, né, semelhante, que pudesse ser transacionado na mesma velocidade, na mesma agilidade, com a mesma eficiência, ou até mais, tá, mas que mantivesse seu valor estável. Né? Mas aí, por conta, né, dessas particularidades, a gente se distancia um pouco do conceito de criptomoeda. No caso das stablecoins, né, a gente vai ter normalmente um emissor identificado, tá? A gente normalmente é um emissor, né, privado e não público, como, por exemplo, o Estado, o Banco Central emite a moeda pública, tá? A gente vai ter características associadas à tecnologia, né? Normalmente stablecoins são, né, emitidas sobre protocolos descentralizados, né, sobre blockchains, mas também não é uma necessidade, até porque a regulação futura do GAFI vai abordar vai utilizar uma abordagem tecnologicamente neutra. Tá? E a gente tem algumas outras características. A principal delas né, os artifícios que elas usam, né, para manter o seu valor estável referenciado, né, a um ativo, né, a um valor, a uma moeda fiduciária, ou um ativo, ou um conjunto de moedas fiduciárias, ou, né, a um conjunto de ativos. E aí, o principal artifício, né, ele se dá em virtude do lastro.
Tanto é que as stablecoins são caracterizadas, uma classificação, né, relevante das stablecoins se dá em virtude do lastro. Dependendo do tipo de lastro, eu tenho tipos de stablecoins, né? E a literatura até agora já colocou 4 grandes tipos de stablecoins, que são tipos ideais. Não necessariamente todo stablecoin vai ser assim, até como eu disse, não existe um conceito único e definido, tá? Um conceito oficial, tá? Então é possível que haja stablecoins que fogem a esse padrão. Mas basicamente a gente vai ter stablecoins classificadas, né, por serem lastreadas, né, em moedas fiduciárias ou cesta de moedas fiduciárias. A gente tem stablecoins que vão ser lastreadas, tá, por commodities, tá, ou uma cesta de commodities. A gente tem stablecoins que vão ser lastreadas em outras criptomoedas, e a gente tem stablecoins que propriamente não tem lastro nenhum, tá, mas é também um recorte, né, o lastro continua aqui, né, o recorte do lastro continua presente em cada uma delas. E aí, o grande problema é o seguinte, né, como que eu vou, né, se eu não tenho um conceito único, eu tenho stablecoins muito diferentes umas das outras, algumas das quais não têm nem lastro, como que eu vou regular, criar uma regulação única para todas elas, tá? Esse é o primeiro problema. Isso tudo gira em torno do conceito, né, da inexistência de um conceito oficial de stablecoin, tá? Entre as stablecoins, né, que tem lastro, né, em moeda fiduciária, né, a gente pode citar aí 2 grandes, talvez 2 maiores, a Tether e a Circle, tá? E aí, basicamente, elas também têm funcionalidades muito específicas, que a gente pode abordar daqui a pouco. A gente tem as criptomoedas, né, lastreadas em commodities, né, a gente tem Paxos Gold, por exemplo, lastreada em ouro, tá? Né, podendo haver também outros tipos de commodities que funcionam como lastro das criptomoedas. A gente tem na terceira categoria as criptomoedas que são lastreadas em outros criptoativos, como, por exemplo, a DAI, tá? A DAI é uma criptomoeda, é uma stablecoin lastreada, tá, em outras criptomoedas, no caso, o Ether, né? O protocolo MakerDAO, né, te dá a possibilidade de ter um Ether, um DAI, né, se você, né, deposita, entre aspas, determinada quantidade, né, de Ether, e deixa trancado lá, tá? Normalmente, né, os lastros das stablecoins lastreadas em ativos virtuais, em criptomoedas, ele é over-colateralizado, tá? Normalmente ele é maior, né, do que a quantidade de unidades emitidas, até porque o valor que está em lastro, por ser uma criptomoeda, varia muito, tá? Então, às vezes, é muito difícil manter o PEG, tá, de uma stablecoin lastreada em criptomoeda. E você tem também as stablecoins, né, que não são lastreadas em nada, tá? Um exemplo prático aí seria a Terra Luna, né, que todo mundo assistiu aí, teve nos noticiários, né, fortemente no ano passado. Normalmente as criptomoedas, as stablecoins sem lastro, elas são baseadas, tá, em 2 tokens, tá, que controlam um valor do outro. Normalmente um mantém o PEG e o outro, né, absorve a volatilidade. E aí, com base em mecanismos de arbitragem, compra e venda, troca entre os tokens, né, é possível mais ou menos manter, tá, o PEG, né, o valor estável de um token, enquanto o outro absorve a volatilidade. Mas, no caso das stablecoins algorítmicas, por exemplo, né, que são esse tipo, existe toda uma dificuldade, o mecanismo de compra e venda, o mecanismo de arbitragem, ele tem que ser muito bem desenhado para que ela, de fato, né, funcione puramente, totalmente sem lastro, né, porque o lastro é a principal característica, né, das stablecoins desse instrumento, feito para absorver, né, a volatilidade do valor. E aí, com base nisso, né, é possível, né, você ter diferentes funcionalidades para diferentes stablecoins. E se você tem diferentes funcionalidades, a forma de regular também tem que ser diferente. Ela tem que atacar a função, né, dessa stablecoin e prevenir os riscos que essa stablecoin traz, né, ao ser utilizada para essa função. Então, por exemplo, stablecoin fiduciária, baseada em moeda fiduciária, está com lastro em moeda fiduciária, se tornou muito vantajoso, por exemplo, e muito útil, né, por exemplo, para remessa internacional. Tá? E sem sombra de dúvida, essa vai ser uma grande transformação trazida, né, pelas stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias. Daí toda a atenção que a gente tem que ter com relação à regulação cambial. Tá? Stablecoins baseadas em commodities, né, tá? Como, por exemplo, o ouro, né, ou então tonelada de soja, por exemplo. Esse tipo de stablecoin é mais complicada, porque agora
para você manter o lastro, né, um lastro confiável, né, você tem que criar, por exemplo, diferentemente de se regular uma stablecoin baseada em moeda fiduciária, né, na stablecoin baseada em commodity, eu tenho que criar um controle do custodiante desse lastro. Então, se eu tenho uma criptomoeda baseada em ouro, eu tenho que saber com quem é esse custodiante desse ouro, dessa tonelada, saber se ele de fato está preservando as características, né, desse lastro para absorver o valor, né, da stablecoin. E aí nascem todo um outro conjunto de regras, né, específicas para esse tipo de stablecoin. Eu tenho também criptomoedas baseadas em outras criptomoedas, tá? Lastreadas em outras criptomoedas, e aí a regulação também vai ser muito distinta, né? E as funcionalidades também, tá? No caso, por exemplo, de stablecoin lastreada em commodity, eu tenho uma funcionalidade muito grande em utilização para smart contract, por exemplo. Se determinado bem, né, é dado em garantia, eu posso utilizar uma stablecoin dessa quantidade de commodity guardada, né, em lastro, custodiada, para colocar ela num smart contract e auto-executar, né, se eu, por exemplo, tiver um default no pagamento. Tá? A stablecoin de commodity funciona muito bem para essa funcionalidade. Stablecoin baseada em outros ativos virtuais, tá? Como, por exemplo, a DAI, funciona muito bem em protocolos descentralizados. Tá? São outras funcionalidades. Tá? E stablecoins não lastreadas ainda estão sendo testadas no mercado, com algum sucesso, né? Mas também alguns outros cenários bastante perigosos. Tá? O que é relevante disso tudo, né, é entender que a regulação, apesar da gente ter dado o exemplo, né, do presente da mãe que vai para a sala, né, e que a regulação pode, de fato, matar a inovação, o fato é que a regulação não é inimiga desse tipo de mercado, muito pelo contrário. Tá? Aqui, né, como em qualquer outro mercado, mas principalmente no mercado de valor, né, de transação de valor, né, de transação de recursos financeiros, né, aqui tudo é baseado em confiança, tá? E a regulação tem se mostrado, né, e eu verticalizei muito nisso, eu tenho estudado muito isso, desde que comecei a estudar, a trabalhar com o tema, a regulação tem se mostrado um elemento fundamental de atribuição de confiança. Porque você imagina se você quer utilizar uma stablecoin lastreada em moeda fiduciária. Você pode achar, né, que você é contra o Estado, que você quer transacionar peer-to-peer na blockchain, sem interferência de instituição centralizada, tudo bem. Mas, de alguma forma, você quer ter a confiança de que aquela stablecoin vai manter o PEG e vai absorver a volatilidade. Né? E aí, para isso, né, até por uma questão de eficiência, a gente, sozinho, isoladamente, a gente não tem condição de aferir a qualidade desse lastro, né, de verificar a existência dele, né, de saber, né, a quantidade de lastro que está sendo mantido em reserva para manter o valor dessa stablecoin tá, em estável. Tá? E aí, né, a regulação funciona como um elemento de confiança, porque você está atribuindo a um terceiro, né, no caso a um Estado, não estou falando aqui de autorregulação, né, a capacidade de aferir isso para você e eliminar uma série de custos de transação. Né? Então, eu quero minimamente transacionar uma stablecoin, por exemplo, em que, né, o Estado determina que o emissor, né, tem uma quantidade mínima em reserva, que a qualidade do lastro seja auditada, por exemplo, de tanto em tanto tempo, tá? Que eu tenha regras específicas sobre lavagem de dinheiro, que não vão contaminar a qualidade desse lastro, nem a quantidade, né? Isso tudo é um elemento central de confiança. Por isso, a regulação, né, embora tenha sido durante muito tempo, né, vítima aí de críticas, né, alvo de críticas, ela, na verdade, tem sido, né, uma grande auxiliar, tá, na construção desse tipo de mercado. E daí a importância da gente discutir stablecoin, regulação de stablecoin, tá? Regulação de ativos virtuais. Tá? Eu adorei essa parte, e assim, antes da gente entrar nessa parte de tendência de regulação, é interessante ver a gente que já está um pouquinho de tempo, né, nesse setor de ativos digitais, aquele comunicado do Banco Central lá em 2017, falando textualmente que ele ali não era o responsável por operações utilizando ativos digitais no Brasil, e a evolução que a gente teve
desde então até a gente chegar ao marco dos criptoativos e um pouquinho depois, acho que foi em junho de 23, a gente teve efetivamente o decreto presidencial que determinou que seria o Banco Central que seria o responsável por regular esse mercado de ativos digitais aqui no Brasil. Eu queria que você trouxesse agora uma perspectiva de tendências mesmo dessa regulação e eventuais iniciativas do Banco Central. A gente tem aí também, não só no âmbito do regulador, mas do legislador também, um olhar para stablecoins. Bastante crítico esse ponto. Agora a gente entra num ponto um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais chato, cansativo, mas é o ponto mais crítico e fundamental para a construção desse setor, que é de fato a regulação, né? A gente trabalhou aqui diferentes conceitos, diferentes tipos de stablecoins, mas qual que é a regulação apropriada para cada um deles? Tá? Embora a gente diga que o Brasil esteja caminhando a passos lentos na regulação dos ativos virtuais, talvez esse ritmo, né, ele seja condizente com a própria evolução do mercado. Porque, de novo, se a gente chegasse lá em 2017, 2018, né, e publicasse uma norma específica, né, sobre tipos de stablecoin, por exemplo, muito provavelmente a gente não ia assistir, né, o crescimento desses novos tipos de stablecoins, né, de que a gente falou aqui. A gente poderia matar a inovação lá no início, né, e tudo esse mercado poderia se tornar natimorto, tá? Mas o fato é que, de fato, né, o Brasil está caminhando talvez no ritmo certo, né, para entender melhor o mercado, para deixar o mercado crescer, mas já está começando a desenhar aí as primeiras linhas da regulação, tá? Em termos de iniciativa do Banco Central, o Banco Central tem se mostrado bastante protagonista, tá, e bastante aberto a discutir essas questões. Isso começou com o edital de consulta pública número 97, em que, diferentemente de uma consulta pública tradicional, o Banco Central colocou ali 38 perguntas abertas, né, pedindo esclarecimentos ao mercado sobre como funcionava o mercado de ativos virtuais. Nesse primeiro momento, não tinha ali uma pergunta específica sobre stablecoins, né, o que deixava, né, claro que o Banco Central estava deixando esse assunto para um segundo momento. Tá? Depois a gente teve, né, agora no final do ano passado, início desse ano, né, os editais de consulta pública número 109, 110 e 111. E aqui a gente tem as primeiras inovações, as primeiras tentativas de regulação de stablecoins, né, a começar pelo conceito, tá? O edital de consulta pública número 109, ele traz já um conceito, né, específico de stablecoin, que ele denomina como ativo virtual estável. Tá? E ele estabelece no artigo 2º, né, inciso 3º, né, que a stablecoin, né, o ativo virtual estável, vai ser o ativo virtual criado com o propósito de manter seu valor estável em relação ao valor de uma moeda fiduciária de referência, tá? Ou ao índice que indique o valor de uma cesta de moedas fiduciárias de referência. E aqui a gente percebe o Banco Central, então, né, se inclinando para regular esse primeiro tipo de stablecoin que a gente tratou, tá? Isso significa que as demais estão proibidas, que o Banco Central está pensando em proibir as demais? De jeito nenhum. Pelo contrário, ele só estabeleceu aqui um primeiro conceito, uma primeira delimitação do conceito, né, para dizer o que é, né, um ativo virtual estável, o que é uma stablecoin, né, para dar margem no futuro para ele regular e construir essas trilhas, né, para regulação. Então, provavelmente, se ele está tratando aqui de stablecoin lastreada em moeda fiduciária, depois, né, ele vai querer entrar mais profundamente na qualidade do lastro, mecanismo de transparência do lastro, né, funcionalidade desse lastro, se ele pode ser aplicado, se ele não pode ser aplicado, né, como vai ser distribuído, como vão ser distribuídos os rendimentos, né, desse lastro, e etc, etc. Isso não significa que as demais stablecoins estejam proibidas, tá? Na pior das hipóteses, elas ainda vão ser consideradas ativos virtuais nos termos da Lei 14.478. E aí vão poder ser transacionadas, tá? Isso com base no que a gente tem escrito, que está escrito hoje, tá? É claro que pode mudar, né, quando da publicação da norma, mas a gente está vislumbrando aqui essa primeira tendência, uma primeira tendência de regulação das stablecoins lastreadas em moeda fiduciária ou cesta de moedas, tá, fiduciárias. Tá? Depois disso, né, a gente teve, né, aliás, junto com o SCP-109 e o SCP-111, que vai tratar especificamente, né, das relações, né, das operações do mercado de câmbio envolvendo, né, ativos virtuais, né, estáveis, né, ativos virtuais, no caso,
denominados em moeda nacional, em real ou em moeda estrangeira. E aqui é importante dizer, embora o SCP-109 tenha criado o conceito de stablecoin, tanto o 109 quanto o 111, eles focam apenas numa parte do setor de stablecoins, que é o setor de negociação das stablecoins, mas não na emissão em si. Tá? A gente pode distinguir aqui, no caso de stablecoins lastreadas em moeda fiduciária, dois grandes grupos, né, de regras, né, as voltadas para emissão, né, e as voltadas para negociação. Né? Tanto o SCP-109 quanto o 110 se preocuparam especificamente com a negociação dessas criptomoedas, dessas stablecoins. Então, o SCP-109 estabeleceu lá o conceito e disse que as prestadoras de serviços de ativos virtuais elas vão ter algumas restrições, né, para negociar, né, stablecoins, para ofertar stablecoins. Tá? Então, por exemplo, a VASP, né, a PSAV, ela vai ter que fazer uma análise, né, da stablecoin antes de ofertar essa stablecoin, né, baseado numa série de critérios exemplificativos, né, que, né, o SCP-109 trouxe. Tá? Por outro lado, o SCP-111 também foca na negociação, mas focado especificamente nesses dois tipos de ativos virtuais, tá? Denominados em moeda estrangeira, tá? E denominado em real, né? É quando eles forem transacionados principalmente entre residente e não residente. Tá? E aqui tem claro, tem todo um racional por trás disso, né? Embora existam algumas passagens ali do SCP-111, né, que, enfim, têm sido contestadas pelo mercado, existe ali nada é do nada, né? Nada é simplesmente por maldade. Né? O Banco Central está nitidamente ali querendo entender, né, como regular, né, o mercado de stablecoins, né, principalmente as denominadas, né, em moeda estrangeira, que corresponde à maior parte do setor hoje, stablecoins, as stablecoins denominadas em dólar, tá? Mas com um propósito muito claro ali de evitar a evasão de divisa, de controlar o valor da moeda, né? A política cambial, né, é uma das principais responsáveis pela manutenção do valor, né, da moeda, e no SCP-111, né, há claramente uma tentativa do Bacen de equiparar, tá, a moeda, né, o ativo virtual denominado em moeda estrangeira, né, à própria moeda estrangeira, né, como se a moeda, o ativo virtual, a stablecoin, fosse um vale, né, que desse direito à moeda estrangeira. E aí, eventualmente, o Banco Central tem toda a preocupação, claro, com o fluxo de capital, né, seja para fins de controle da moeda do real, do valor do real, seja para fins estatísticos. Né? O Banco Central quer saber, né, quanto de moeda estrangeira, né, está entrando no país, tem toda uma preocupação com dolarização da economia, tá? Até porque nesse setor de stablecoin, né, a stablecoin denominada em dólar exerce uma predominância muito grande. Então, né, o Banco Central, né, tem essas preocupações. Não significa que o SCP-111, a norma vai sair do jeito que está ali, mas o Banco Central deixou claras quais são essas preocupações no SCP-111 e já indicou, né, que tipo de negociação, que tipo de relação vai ser regulado e, eventualmente, vai estar sujeito a uma prestação de informação, coisa desse tipo, tá? Agora, por outro lado, a gente não tem, tá, nas iniciativas do Banco Central, regras específicas sobre emissão, tá? Embora o Banco Central tenha colocado ali um conceito inicial de stablecoin, né, dando enfoque para as stablecoins lastreadas em moeda fiduciária, né, a gente tem aí uma lacuna ainda em relação à emissão, né, das stablecoins, as regras sobre emissão das stablecoins, que vai ser claramente, o Banco Central já sinalizou isso várias vezes, que vai ser feito num segundo momento, até porque é uma questão bastante complexa, né, que muitos países ainda estão estudando, né, você ainda não tem muitas jurisdições relevantes, por exemplo, que adotam esse conceito, então não dá para saber exatamente, né, a extensão dos efeitos, dos riscos que isso gera para a economia. Então, o Banco Central está deixando isso para um segundo plano. Até porque, né, o Banco Central também precisa de uma certa confirmação, uma certa ratificação do legislativo, tá? E aí, né, até por conta disso, né, a gente tem observado no Congresso, né, iniciativas de regulação agora da emissão das stablecoins, tá? Então, o Banco Central está se ocupando muito das regras relativas à negociação e a gente assiste aí agora no Congresso Nacional as primeiras regras, né, a serem delineadas as primeiras regras para emissão de stablecoins. E muitas dessas regras, né, estão hoje no PL 4308. E a gente pode falar sobre ele aqui,
se vocês quiserem, tá? Acho que seria muito legal, Marcelo. Eu lembro que, tratando aí agora de um pouco do legislador, nas versões preliminares do próprio marco legal das criptomoedas, existiu ali no primeiro momento um texto vedando, né? E todo o mercado de ativos digitais estaria comprometido se tivesse avançado aquele texto. Depois foi evoluindo com o passar do tempo, e aí um texto subsequente, no mesmo texto, não estava contemplado apenas ativos digitais, mas também milhas, sistema de pontos. Eles colocaram tudo num pacote só, e demorou um pouco para que evoluísse, separasse o joio do trigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, me preocupa muito, dado o nosso contexto histórico, o tratamento jurídico pelo legislador com relação a um tema que é difícil, né? Até nós no mercado, por vezes a gente já se reuniu em eventos, associação de classe, e debate sobre isso. Muitas vezes é difícil até para nós no mercado chegarmos a um consenso a determinados conceitos, né? A interpretação é muito subjetiva a determinados textos que podem ali gerar podem ser lidos de uma forma um pouco mais dúbia. Então, eu gostaria de entender a sua perspectiva sobre aí o PL, o que ele engloba, o que ele traz, e se tem alguma visão, uma perspectiva diferente ali dentro do PL com o que o Banco Central já está construindo aí, já esboçou, pelo menos, no âmbito da consulta 111. Pois é, tá vendo que eu estava falando no início? A Nathalie já resgatou aí um projeto de lei 2015, né? Já tem aí no mínimo 10 anos, né, disso, né? Foi o primeiro projeto de lei, foi o 2303, depois que acabou virando, né, a 14.478, mas, claro, foi um projeto de lei que foi muito reformulado aí ao longo do tempo, e no início ele tinha, de fato, esses dois artigos, né, o que era criptomoeda, né, e depois atribuir isso ao Banco Central, jogava isso no colo do Banco Central, e era basicamente isso. A gente está enfrentando o mesmo desafio hoje com as stablecoins, tá? A gente já tem uma iniciativa mais robusta de regulação das stablecoins no Congresso, que está consubstanciada nesse projeto de lei 4308, que estabelece um conceito, né, de stablecoin, tá, e algumas regras específicas, tá, para a emissão, né, dessas stablecoins, esse novo instrumento financeiro. E aqui a gente tem alguns pontos de consideração relevantes. O primeiro deles é que o conceito de stablecoin do PL 4308, ele é um pouco mais abrangente do que aquele trazido pelo Banco Central no SCP-109. No SCP-109, o Banco Central, né, criou um conceito que dá enfoque especificamente, né, para as stablecoins lastreadas em moeda fiduciária. Tá? No PL 4308, o conceito de stablecoin já engloba as criptomoedas, as stablecoins, né, lastreadas em moedas fiduciárias ou ativos ou cesta de ativos. E aí isso já estende, né, por uma maior quantidade de stablecoins, como, por exemplo, né, as stablecoins lastreadas em commodity, tá? Isso pode ser considerado eventualmente um ativo, tá? E as stablecoins, né, assim como o ouro, né, e as stablecoins também lastreadas em outras criptomoedas que vão ser considerados, né, sob a lei brasileira, como ativos virtuais. Tá? Então, a gente já tem um pouco essa disputa, né, de conceito, né, em relação, né, às stablecoins, em relação ao conceito de stablecoins. Aquilo que a gente viu lá no início de 2015, né, o que era stablecoin, como regular, como era a criptomoeda, né, a gente está vendo agora com stablecoin. E volta esse debate central sobre qual que é o conceito, né, e aí, dependendo do conceito, a gente vai saber exatamente, né, como regular, dependendo do conceito das funcionalidades. Então, a gente tem esse primeiro ponto, né, de conflito. Não é nenhum ponto de conflito, né, porque, enfim, a lei está acima da regulação. Né, então, se passa essa definição, você tem aí, né, por hierarquia das leis, né, a lei vai prevalecer. Mas a gente traz com isso alguns outros problemas, né, como, por exemplo, a dificuldade de fazer uma diferenciação, né, hoje entre uma stablecoin lastreada em commodity de determinado valor mobiliário, tá? Então, se
passa esse conceito, né, do 4308, a gente pode ter no futuro uma dificuldade aí regulatória, né, do Banco Central de saber se aquela stablecoin está debaixo do guarda-chuva dele ou se está debaixo, né, do guarda-chuva da CVM, por exemplo. Né, quando a gente coloca, né, lastreia uma criptomoeda, uma stablecoin, né, com base em ativos, ou uma cesta de ativos, né, e o valor dessa stablecoin varia de acordo com a variação desses ativos. Vamos supor que eu tivesse uma cesta de debêntures, por exemplo, né, que eu lastreasse essa stablecoin numa cesta de debêntures, que são ativos. Né. Eu não sei se isso, por exemplo, tem característica de um fundo, né, isso pode ter característica de um derivativo, e aí vão nascendo outros problemas regulatórios. Até por isso eu acredito que o Banco Central tenha tido, né, ao fixar esse conceito de stablecoin, né, lastreado em moeda fiduciária, ele tenha tido o interesse mesmo de simplificar, né, e começar, né, do zero. Vamos começar, né, de 1 para 1, né, vamos começar lá no marco zero, para depois a gente ir, né, voltando os olhos para outros tipos de stablecoins, né, que também não vão deixar de ser reguladas, porque elas podem se caracterizar como ativos virtuais genericamente, né, e entrar no conceito da 14.478. Tá? Elas não vão deixar de ser reguladas por conta disso. Mas aquelas stablecoins que hoje apresentam maior risco, né, nos olhos do Banco Central, como, por exemplo, as lastreadas, tá, em moedas fiduciárias, ou as que têm maior, né, possibilidade de alcance, né, e com isso, maior possibilidade de risco para a economia popular de uma forma geral, né, essas vão ser objeto, né, da nossa regulação mais profundamente. Talvez tenha sido esse o ponto. Mas a gente tem essa divergência agora, né, você tem, né, o SCP-109 trazendo um conceito de criptomoeda mais restrito, de stablecoin mais restrito, e a lei, né, o PL 4308, trazendo um conceito mais abrangente. E isso vai ter que ser, né, resolvido para a gente não ter problema regulatório no futuro. Mas, além disso, apesar disso, né, a gente tem, né, regras bastante claras no PL 4308 sobre administração de lastro, transparência com os rendimentos, transparência e qualidade do lastro, tá? Transparência com os rendimentos auferidos, segurança cibernética, né, e lavagem de dinheiro, além de algumas disposições ali transitórias também bastante relevantes. Isso coloca o Brasil, né, num cenário muito protagonista, tá, de regulação de stablecoin, alinhado, inclusive, tá, com recomendações internacionais, como, por exemplo, do Financial Stability Board, do BIS, né, da própria regulação europeia, né, a gente pode sentir aí a Ares vindo do MiCA, tá, e isso coloca o Brasil numa posição bastante relevante. Tem algumas lacunas ainda, né, esse projeto, e talvez é aquilo, talvez nem seja o caso de suprir essas lacunas agora, senão a gente pode engessar um mercado que ainda está nascendo, né, mas a gente ainda precisa tratar, por exemplo, e aí, né, eu volto especificamente ao seu questionamento, né, sobre a segregação patrimonial, tá? Eu tenho hoje um PL até bastante sofisticado, eu acredito, né, sobre qualidade de lastro, transparência do lastro, transparência com os rendimentos auferidos, segurança cibernética, lavagem de dinheiro, mas eu ainda não tenho, por exemplo, uma disposição específica nesse PL sobre segregação patrimonial. Então, eventualmente, vou saber que, por exemplo, a emissora da stablecoin vai ter lá, né, tanto de dinheiro em reserva como lastro. Mas se eventualmente ela quebrar, né, eu vou ter certeza que eu vou conseguir pegar esse lastro, tá? Por uma falha de administração, por exemplo, se ela vier à falência, né, eu não vou ter certeza. A princípio, eu ainda preciso ter uma disposição específica sobre isso. Isso é matéria que decorre de lei, aí é preciso que esteja expresso na lei, né? Por isso, esse PL não esgota toda a matéria, tá? Se a gente vai vendo, as iniciativas elas vão se complementando, né? O Banco Central está mais hoje focado na negociação das stablecoins, né? Nos mecanismos, critérios de oferta das stablecoins e também nas transações no mercado de câmbio, tá? O PL 4308 já enfoca mais na emissão, né? Exatamente para atribuir, né, a essa stablecoin aquele selo de confiança que a gente estava falando. E aqui essa regulação é fundamental nesse setor. Se eu não posso fazer, por exemplo, avaliação de lastro, né? Eu sequer sei como fazer isso. Né? Mas se eu tenho, né, um Estado mandando,
né, alguém fazer isso com auditor independente, por exemplo, aquilo ali atribui, dá um selo de garantia, dá um selo de confiança nessa stablecoin. Isso tende a fazer com que o mercado, né, evolua, tá? Então, a gente tem todas essas questões envolvendo aí o PL, né, 4308. Ele não precisa ser um PL completo, muitas questões ainda vão surgir para serem reguladas, mas a gente já pode notar essa primeira lacuna desse PL, né? Além das regras que estão ali, faltam também, tem esse problema de competência com o Banco Central, para delimitar bem o conceito, tá? Isso está sendo discutido no âmbito do PL, né? Tem também as questões sobre lastro, tá? Mas tem também essas possíveis lacunas, tá? Como, por exemplo, segregação patrimonial, tá? Então, são coisas, né, que são as futuras, as novas tendências, né? Você tem, por um lado, negociação, regulação sobre a negociação da stablecoin, regulação sobre a emissão, tá? E a gente também vai ter avanço aí com outros PLs, né, sobre segregação patrimonial, tá? Tudo isso se conversa, tudo isso se complementa, e no fundo, isso atribui, isso representa um elemento de confiança, tá? Do mercado como um todo, principalmente das stablecoins. Maravilha. Então, a gente tem de um lado aí uma regulação que está avançando no âmbito aí do Banco Central, uma legislação específica sobre stablecoins também avançando. Teve até um evento esse mês de abril na Câmara dos Deputados, uma agenda que comportou o dia todo, salvo engano, tanto o período da manhã como da tarde, sobre debates sobre stablecoins também. E, dado esse cenário, como vem reagindo, né? Quais são os desafios aí que os participantes do mercado, bancos, fintechs, eles estão enfrentando para adequar essas regras? E aí eu queria muito que você trouxesse ali a hipótese do sistema de cadastro de clientes, algumas coisas, ranking, o que vem sendo aventado para ter um ajuste e que esse mercado, ele comporte, ele coloque basicamente o vaso ali na sala e acomode tudo o que está acontecendo a nível regulatório. Perfeito, essa é uma excelente pergunta, Nathalie. E aí eu vou buscar aqui um pouco do que eu falei no início, né? De novo, a gente observa aí a regulação como um auxiliar, como um elemento de confiança. E por incrível que pareça, o que a gente tem percebido, você perguntou dos desafios, né, das empresas, das fintechs, né, inclusive das entidades já autorizadas. Mas o que a gente percebe no mercado é que todas elas, né, o grande desafio é a clareza na regulação, né? Todas elas estão ávidas por saberem qual vai ser a regra definitiva, saberem o que, né, elas vão ter que seguir, porque elas estão dispostas a seguir isso, né? Elas só precisam saber a regra, né? Portanto, a bola está com o legislador, a bola está com o regulador, né? A gente quer saber qual que é a regra específica, porque dependendo de como essa regra for feita, eu vou adaptar, né, o meu negócio a essa regulação e vou, né, ser um participante desse mercado regulado. E aqui tem uma questão muito relevante nisso. Quando, né, o Banco Central, né, a Lei 14.478, né, começa a tratar esse mercado como regulado, e depois o decreto que você citou atribui competência ao Banco Central, né, essas instituições, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, eventualmente as emissoras de stablecoins, elas vão passar a ser consideradas, né, entidades autorizadas. E aí, quando elas são consideradas entidades autorizadas, é importante ter em mente que não são apenas as regras, né, do edital SCP, do SCP 109, 110, 111, que vão se aplicar. Todo um outro conjunto de regras já publicadas pelo Banco Central, eles também podem se aplicar. Se a gente olha para a regulação, para as resoluções específicas do Banco Central, muitas delas vêm o seguinte: esta resolução regulamenta, né, as instituições financeiras, as instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pelo Conselho Monetário, em alguns casos, tá? Funciona assim, por exemplo, na regra de segurança cibernética, na regra de lavagem de dinheiro. Então, quando as VASPs, né, as PSAVs, entrarem nesse mercado regulado,
toda essa regulação que já faz referência a entidades autorizadas vai ser aplicável. Tá? Um exemplo claro é a de segurança cibernética. Tá? Então, sou uma VASP autorizada, eu vou ter que estar em conformidade com a 4893 do Conselho Monetário, né, ou 85 para pagamentos. Né? Basicamente, eu vou ter essas regras, né, atingindo o meu negócio, e eu vou ter que me adaptar a isso. Regulação de lavagem de dinheiro, né, a circular 3978, a mesma coisa. Né, com algum grau de adaptação, todos aqueles requisitos ali vão se aplicar. Então, a VASP, por exemplo, vai ter que fazer avaliação interna de risco, tá? Isso vai ter que ser documentado, tá? Isso vai ter que ser encaminhado aos comitês correspondentes, isso vai ter que ser aprovado pelo conselho, pela administração, tá, da entidade, tá? Eu vou ter também que fazer avaliação de efetividade, né? Se eu constato na avaliação de efetividade algumas irregularidades, deficiências, eu vou ter que fazer um plano de ação para corrigir essas deficiências, essas irregularidades. Então, todo esse conjunto de regras hoje que já existe, né, e coloca o sistema financeiro nacional em pé, eles vão se aplicar, né, na medida do necessário, né, quando expresso, né, as PSAVs, né, e eventualmente as emissoras de stablecoins. Então, por um lado, a gente tem esse desafio da regulação, eu quero saber qual vai ser a regulação, qual que é o capital mínimo que eu vou ter que observar, etc, etc. Mas, por outro, eu também já sei, né, que existem, né, uma série de regras às quais eu vou ter que me adaptar. E você mencionou especificamente, né, dois sistemas aí do Banco Central, né, muito utilizados para controle do Sistema Financeiro Nacional. Um que é o CCS, né, o Cadastro de Clientes, tá, do Sistema Financeiro Nacional, e outro é o RDR. Tá? O CCS é basicamente, né, um grande, né, sistema, né, que tem informações, né, sobre todos os clientes, né, do Sistema Financeiro Nacional, né, e todos os ativos, né, que eles detêm. Tá? Basicamente, se você tem uma conta num banco, por exemplo, o banco tem que informar, né, nesse sistema, né, que você é titular de uma conta no banco, que você tem tais ativos. Né? O RDR, por outro lado, é um mecanismo de reclamação, né? Quando um consumidor, um cliente, usuário, por exemplo, tem alguma reclamação com determinada instituição financeira, né, ele pode utilizar esses canais do RDR, tá, para fazer uma reclamação, né, contra a instituição. E a pergunta é, isso vai vincular, né, as PSAVs, as PSAVs? E o Banco Central hoje está numa reunião específica com uma associação, né, da qual eu tive o prazer de participar, né, deixou bastante claro, tá, que esses dois sistemas eles vão ser adaptados, né, para, né, pegar também as PSAVs. Isso significa que quando um cliente tiver uma conta numa PSAV, tiver lá tantos ativos virtuais, tantas stablecoins lá na Wallet X, tá, a PSAV vai ter que informar, tá, que esse cliente detém essa wallet e essa quantidade de ativos. Isso vai facilitar, por exemplo, no futuro, né, bloqueio de ativos, né, em caso de execução judicial, por exemplo, tá, é uma possibilidade. E também, né, o RDR, na medida do possível, tá, vai ser adaptado também, né, para pegar também as PSAVs. Isso significa que se você tiver uma reclamação, né, contra uma PSAV, no futuro, depois que o RDR tiver ajustado para pegar esse segmento do mercado, né, vai ser possível utilizar esse sistema do Banco Central para fazer essa reclamação. Tá? Em termos de proteção do investidor, né, isso é ótimo. Tá? Isso funciona como um canal de comunicação direta, tá, entre o cliente e o usuário, tá, e o Banco Central, que é o regulador. A boa notícia é que as VASs podem estar agora, né, todas preocupadas, será que, né, eu vou estar lá no ranking de instituições com mais reclamação? Tá? A longo prazo é possível que isso aconteça, mas no início o Banco Central, né, disse que esse ranking ele só vai envolver, né, as instituições que já estão ali dentro hoje, que são basicamente, né, as instituições financeiras e instituições de pagamento. Tá? Então, é claro que as VASPs, né, as PSAVs, elas vão ter um período aí de adaptação, né, para, enfim, para que possam se comunicar com esses sistemas, né, criar as trilhas necessárias, operacionais, tecnológicas, para fazer a comunicação com esses sistemas e para estarem, né, totalmente aderidas, né, à regulamentação. Portanto, não é, né, nenhum bicho de sete cabeças, tá?
é só mais um exemplo de como essa regulação hoje existente, ela também vai atingir esse setor. E, de novo, não é necessariamente ruim, tá? Pelo contrário, né? Isso tudo atribui um selo de confiança, de confiabilidade às empresas, às grandes instituições, às fintechs, tá? O Banco Central tem um olhar muito preocupado com deixar, né, os pequenos entrantes também entrarem no mercado, tá? Isso está claro pelo capital social, tá? Ao invés de colocar um capital social super elevado, o Banco Central colocou um capital de 1 milhão, tá? Para instituições intermediárias, tá? Enfim, isso revela um pouco, né, também da preocupação com o Banco Central em saber que essas instituições vão ser reguladas, elas vão ter que se adaptar a todas essas regras, isso não é um bicho de 7 cabeças, tá? Isso vai sendo feito aos poucos, tá? Em fases, tá? De forma a permitir com que a PSAV possa, né, se acomodar, possa se adaptar, até porque o interesse deles é fazer esse mercado desenvolver. Maravilha. É muito bom porque essa esteira de evolução da regulação e transportar essas práticas que já acontecem no mercado tradicional para o mercado de PSAVs vai ser muito bom. Teve até um ponto, teve um evento recentemente da associação das empresas de câmbio, e nesse evento estava presente o presidente do COAF. E eu lembro que, assim, atuando, né, nesse mercado de ativos digitais, uma das grandes dores, não só da casa que eu fazia parte, mas compartilhando com vários outros colegas que atuavam em compliance especificamente, era as transações suspeitas não ter um reporte direto para o COAF, né? O COAF não tinha aí uma atribuição necessariamente, a competência dele se restringe e não abrange instituições, exchanges, empresas, bancos, que têm a intermediação de ativos digitais. E aí muitos buscavam como alternativa o FalaBR, que não era o melhor caminho, porque é um portal de transparência, no final das contas, e muitas vezes você tem que compartilhar dados que são sensíveis. Então, é uma esteira, a ausência de regulação torna esse ambiente muito frágil, e eu acho que a regulação, ela está caminhando de uma forma boa, no aspecto de a gente vai ter segurança jurídica, e o mercado ele vai se desenvolver, vai ter uma adoção institucional muito mais consolidada, sedimentada em bases realmente concretas. Eu vou caminhando, né, até para o finalzinho aqui do nosso encontro, eu vou ler aqui uma pergunta que a gente recebeu do Anderson, e aí depois das perguntas eu também já vou deixar a bola com você, Marcelo, para eventuais considerações finais, tá bom? O Anderson mandou uma pergunta aqui no chat. Na ausência de uma regulação específica em lei especial ou norma infralegal, ao menos por enquanto, como você vê a emissão de stablecoin referenciada em reais e os desafios regulatórios hoje para a classificação da natureza jurídica desse ativo? Ele trouxe como depósito tokenizado, seria um valor mobiliário, seria considerado um ativo financeiro, como que se amoldaria aí essa figura? Não podia ter uma pergunta mais difícil para os 2 últimos minutos, né? Só fazendo uma referência aqui antes de entrar nela, né, e mais deixando a dúvida, né, porque de fato não tem tempo para responder isso, mas o seu ponto sobre o COAF foi muito importante, Nathalie, e a gente viveu isso, né, a gente viu isso acontecer na pele, e era um exemplo muito claro que as empresas estavam falando, mas a gente quer reportar, né, a gente quer regulação, até para evitar no futuro, né, que depois a gente seja chamado para uma CPI, né, igual aconteceu, a gente quer ter as transações suspeitas comunicadas, a gente quer falar que a gente está fazendo esse papel, né, e de fato o COAF, por uma questão regulatória, por uma questão técnica, né, naquele primeiro momento fechou as portas, disponibilizou o FalaBR, né, mas tinha todos esses problemas que você falou. Então é um exemplo claro de como que a regulação caminha, né, para e passo, né, de mãos dadas com o crescimento do mercado. Tá? Ela dá segurança jurídica, além de confiança, ela dá segurança jurídica, até porque eu sei, se eu estou seguindo a regulação, eu não vou cair na CPI, né, mais para frente, né, das pirâmides financeiras, por exemplo. Então, a gente enxerga muito a regulação com esse papel. Em relação à pergunta do Anderson,
É super complicada a pergunta, né? Já tem vários relatórios falando que, dependendo do tipo de stablecoin, mesmo lastreado em moeda fiduciária, isso pode ser um valor mobiliário, relatório do FSB, né, relatório da ESMA, tá? Então, é um problema, né? Você tem comparação também com depósito tokenizado, com uma nova forma de dinheiro, tá? Como banknotes, tá? Na história dos Estados Unidos teve uma série de exemplos, né? Teve um momento em que os bancos podiam, né, de forma, né, privada, emitir, né, notas, né, em papel representativas de depósitos. Os próprios depósitos, né, eles já não são a moeda em si, né, eles são apenas uma representação, um crédito que você tem contra a instituição. Então, isso tudo para dizer que não tem resposta, tá? Não tem quem até hoje virou e cravou, né, falou assim, stablecoin, tá, é valor mobiliário, stablecoin é dinheiro, stablecoin é depósito, tá, stablecoin é derivativo, tá? Existem teorias, tá? Tem muita teoria que fala que é uma nova forma de moeda, é uma nova forma de dinheiro, né, emitida privadamente, assim como os depósitos são emitidos privadamente, eles não são a moeda de curso forçado, tá? E a gente poderia falar mais um outro tempo só sobre isso, mas de fato a gente não tem essa resposta. E até por não ter essa resposta, isso acentua a importância da regulação. Eu preciso da regulação, né, para dar clareza e para dizer o que eu estou negociando, né, e para saber, né, com base no que eu estou negociando, quais regras eu devo seguir, né, porque eu não quero correr o risco, né, de negociar aqui uma stablecoin baseada em real, e aí ano que vem a CVM faz uma autuação falando que isso é um valor mobiliário, tá? Então, é um pouco disso. Não tem resposta, mas a gente precisa ter regra para isso. Muito, muito obrigada, Marcelo. Eu acho que foi esclarecedor. No fim, a gente está aprendendo uns com os outros, está construindo esse ambiente em conjunto e está participando, tentando guiar também o Banco Central nessa construção, né? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso. E a gente tem vivido isso ao longo desses anos. A gente viu muita coisa, né? Fechamento de conta de banco, né? De exchange, né? Depois as questões do COAF, depois as fraudes, as ICOs, as pirâmides e tudo mais, e a gente vai aprendendo com esses momentos, né, de estresse, né, quais são as regras, né, adequadas. Estamos participando disso, agora é um momento crucial, porque agora a gente tem um corpo mais abrangente de regras prestes a ser publicadas, tá? E, enfim, a gente tem um privilégio muito grande de participar disso, né, junto com o Banco Central, na construção desse novo, né, arcabouço, que ainda vai continuar, ainda vai demorar muito tempo até a gente regular todas as stablecoins, até chegar nas stablecoins algoritmos. Então, tem muita coisa para acontecer e essa construção é coletiva. E aí, né, sem sombra de dúvida, se destacam nesse papel aí, tá, as empresas, né, como, por exemplo, a Lumix, né, que vai, né, mostrar para o mercado e falar assim, ó, nós estamos aqui, a gente faz isso aqui é bom, isso aqui funciona, tá? Isso aqui dá condição, melhora o mercado que já existe, tá? E a gente precisa de regra clara para isso. Eu queria te agradecer muitíssimo pelo convite, por ter topado participar desse debate, fomentar, discutir esse tipo de tema que é sensível, mas que merece e precisa ser debatido, discutido de forma extensa. O time aqui de marketing da Lumix já colocou o seu LinkedIn no chat. Para quem tiver dúvidas, estiver assistindo, de repente, a gravação desse conteúdo e tiver alguma dúvida, procurar o seu contato. E vou deixar aqui também o convite para todo mundo, que a audiência que ficou aqui até o final, amanhã a gente vai ter o nosso último encontro, vai ser um encontro com a Head de Legal e Compliance aqui da Lumix e também com um dos nossos clientes que atua no mercado aí regulado. Ele atua numa corretora de câmbio e vai ser um prazer também discutir sobre os desafios que ele enfrentou para implementar e utilizar stablecoins. Obrigada, pessoal, e uma boa noite. Super agradeço, pessoal. Fiquem à vontade para entrar em contato. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. Obrigada.